Olá, tudo bem? Homossexualidade, condição humana ou natureza humana? Uma questão psicológica, biológica, religiosa, o que leva alguém a sentir prazer por outra pessoa do mesmo sexo? Por que a homossexualidade ofende e ameaça tanta sociedade contemporânea? Meu nome é Adriano Cruz, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, sempre trazendo para vocês um tema pertinente à nossa realidade de vida. Doente, estranho, aberração, viadinho, bicha, prefiro um filho morto ou bandido a um filho homossexual. Na Bíblia está escrito que os homossexuais não irão para o céu. Todos esses estereótipos revestidos de ódio, preconceito, discriminação. As pessoas LGBTQI+, são obrigadas a ouvir desde o momento em que nasce, se entende por gente, até o momento em que morre. Toda a sua vida é perseguida por chacotas, piadas, discriminação e também pela necessidade que outras pessoas têm de controlar a sua vida sexual, afetiva e até mesmo a construção da sua identidade. A sensação de viver deslocado da sociedade, a sensação de se sentir impotente, o sentimento de vergonha, de culpa, o desprezo ao próprio corpo, a sensação de não se sentir amado pelas pessoas à sua volta, pela sua família, leva o homossexual muitas vezes a querer tirar a sua própria vida, 3 vezes mais que os próprios heterossexuais. Sem falar na discriminação no mercado de trabalho, na vida social, na vida escolar, tantas situações de bullying, cyberbullying e preconceito que os homossexuais vivem todos os dias da sua vida. Nós precisamos refletir, nós precisamos conversar, dialogar, debater na escola, na religião, na nossa comunidade, para nós destruirmos, acabarmos com esse preconceito. Nós precisamos desconstruir alguns conceitos pejorativos que foram criados contra os homossexuais, contra a pessoa de orientação sexual, contra o transexual, contra o gay, o travesti, contra todas as pessoas que vivem em sociedade. Afinal, não existe uma sexualidade definida, existem diversas sexualidades, mesmo no mundo hétero. Então, para nós desconstruirmos tudo isso, nós devemos ter em mente algumas situações, alguns pontos importantes. Primeiro, não era opção sexual. Não existe opção sexual. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser gay. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou ser homossexual. Existe uma orientação sexual, existe uma identificação, uma identidade. A pessoa se identifica, a pessoa se descobre homossexual. Segundo, não é modismo de modernidade, pós-modernidade. Não é também fim dos tempos. Sempre existiu na história da humanidade, segundo os historiadores, desde a pré-história, o homem da pedra lascada. Os homens da Mesopotâmia, o Egito, Cilícia, Índia, Grécia, Roma. E no nosso ocidente, sempre existiu a homossexualidade, sempre existiu homens e mulheres que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo. Inclusive, segundo pesquisas, até no mundo animal existe a homossexualidade. Então o termo homossexual é algo moderno. Essa divisão entre heterossexual e homossexual é algo moderno. Foi criado em 1868, aproximadamente. Até então, os homens tinham relações com seus amantes, com seus amigos. Normalmente, a mulher era vista apenas como instrumento de procriação. Todo mundo sabe disso. Eu não estou aqui defendendo essa ideia de família, não é isso. Não estou desconsiderando a ideia de família que nós temos hoje, a ideia cristã. O que eu quero dizer nesse vídeo é que a homossexualidade sempre existiu, mas somente a partir da Idade Média. 533 aproximadamente, o imperador cristão Justiniano vinculou a homossexualidade enquanto promiscuidade, enquanto adultério, né? Comparou esses pecados e aí prevendo a pena de morte para pessoas homossexuais. E aí o homossexual começa a ser visto enquanto um pecado mortal, enquanto uma aberração, enquanto uma desobediência a Deus. E esse preconceito, essa caça às bruxas, caça aos homossexuais, começa na Idade Média e vai indo até a modernidade, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Terceira coisa, a homossexualidade não tem nada a ver com a promiscuidade, com a AIDS. A promiscuidade existe em todas as sociedades. E se há pessoas promíscuas, é porque há quem as faz promíscuas.
A homossexualidade não tem nada a ver com a AIDS. A AIDS está presente aí nos grupos heterossexuais, nas comunidades de pessoas, inclusive cristãs. A AIDS está presente em todos a sociedade, né? Seja homossexual, seja heterossexual. Então, vincular a homossexualidade com a promiscuidade, com a AIDS, é um preconceito, porque está em todos os lugares, em todos os grupos sociais. Quarta questão, não existe cura para a homossexualidade, porque não é doença. Só pode existir cura para aquilo que é doença. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, exclui da lista de transtornos mentais, distúrbios mentais, doenças, patologias, a palavra homossexualismo. Né? Que quando você vê um político, um pastor, um padre, ou seja, quem for, chamando homossexualismo, eles estão querendo dizer que é uma patologia, que é uma doença, e não é. Segundo a psicologia, a psiquiatria e as diversas ciências, não existe homossexualismo. O lismo significa doença. Existe homossexualidade, existe orientação sexual. Então não chamem a questão homossexual de homossexualismo, porque isso é doença. Se alguém chama, é proposital mesmo, que é para chamar os homossexuais de doença. Se existe alguém que necessita de tratamento, são pessoas que não conseguem viver com a diferença. São pessoas que não conseguem viver com as pessoas que são diferentes, com as diversas sexualidades que existem no mundo. Então essas pessoas sim precisam de tratamento psicológico. Homossexuais não. Foi a partir do cristianismo, na Idade Média, que começou a caça aos homossexuais, como eu acabei de falar, que se consolidou na Idade Moderna. Então a preocupação científica, lá por volta do século XIX, era entender a homossexualidade. Então vocês veem várias teorias, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, várias teorias que alguns afirmavam que a homossexualidade tinha a ver na questão masculina com os homens que conviviam muito, tinha muito vínculo com as mães, ou que as mães pensavam ter um filho homem, queria ter uma filha mulher e tinha um filho homem, esse homem saía com jeitos femininos e pensamentos femininos. Tinha outras teorias que falavam que era doença, patologia. E o primeiro tratamento foi a lobotomia, foi criada pelo neurocirurgião Antônio Egas, que cortava parte do córtex frontal, que eu já expliquei para vocês em outro vídeo. É uma parte do cérebro que fica aqui na frente, responsável pelos desejos, emoções, sentimentos de raiva, de ódio, sentimentos de amor, sentimento de paixões. Tirando esses desejos, os homossexuais não tinham desejo por outra pessoa. E aí milhares de homossexuais na modernidade foram mortos, espancados, queimados, enforcados por conta desse preconceito, desse pensamento de que eles necessitavam de cura. E vários sofreram essa cirurgia, tirando o córtex frontal, para que eles fossem considerados pessoas normais. Mas aí descobriram, depois de tantos estudos, descobriram que não é doença, não é opção, ninguém opta a ser homossexual. Talvez a conclusão que nós chegamos, já que não há uma definição, talvez seja porque é algo natural, é algo próprio da natureza humana. Talvez seja isso, é de se pensar. Então, em pleno século XXI, ainda existe muito preconceito. Ainda não existe uma lei que defenda o homossexual. Foi criado lá em 2001 um projeto de lei apresentado no Congresso, foi PL 5003, o objetivo de determinar sanções à prática discriminatórias em razão de orientação sexual de pessoas. Então, as pessoas LGBTQI+, poderiam ter uma certa proteção do Estado, da lei, direito de ir e vir, direito de ser, a pessoa que quiser ser. Em 2006, tentaram vincular esse projeto à PL 122, que pretendia alterar a lei do racismo, incluindo essa lei de orientação de gênero. Mas aí nunca foi aprovado no Congresso, e a justificativa da lei é que, se aprovar essa PL 122, vai ferir a liberdade religiosa e de expressão dos religiosos, que falam que os homossexuais são endemoniados, são doentes, precisam de cura. E aí, por amor a essa liberdade de expressão de pastores, padres e religiosos fundamentalistas, infelizmente não há uma lei que proteja o homossexual. E por isso, a cada 1 hora, um homossexual, infelizmente, é assassinado no Brasil, pelo simples fato de ser homossexual. E por isso os homossexuais sofrem chacota, preconceito.
são resumidos num ato sexual. Um absurdo resumir alguém, a vida de alguém, de uma pessoa que sonha, de uma pessoa que trabalha, que paga seus impostos, de uma pessoa que tem desejos, emoções, que ama, que respeita, que estuda, que trabalha, você vincular uma pessoa numa cor, numa etnia, numa região e numa sexualidade. Então, ver o homossexual apenas no âmbito sexual é um preconceito terrível. Como eu disse, não existe uma fórmula sexual. O homossexual vai muito além de sexo. O homossexual é afetividade, é amor, é carinho, é inteligência, é respeito. Os movimentos LGBTQI+, lutam incansavelmente contra a LGBTfobia e contra esse pensamento pobre, mesquinho, de que o homossexual é promíscuo, de que o homossexual é pervertido, de que o homossexual é um pecador condenado, já condenado ao inferno, e de que o homossexual é uma pessoa não reconhecida, é uma pessoa inferior, que isso é o preconceito, é o sentimento de superioridade de alguém contra outra pessoa, colocando-a como inferior e por isso ela não é reconhecida como ser humano. Isso já aconteceu com os afrodescendentes na história, isso já aconteceu com as mulheres que pensavam além de seu tempo no passado, que eram queimadas vivas pela religião. Isso já aconteceu com a mãe solteira, já aconteceu com judeus, ciganos, e agora os homossexuais passam por toda a situação constrangedora, ao meu ponto de vista. Lutar pelos direitos não é só uma questão, lutar pelos direitos do LGBTQI+, não é só uma questão para os LGBTs, para os gays homossexuais. É uma questão para todos que têm uma consciência humana de compreender que nós somos muito mais, muito além do que estereótipos, do que aquilo que nós vemos estéril, aquilo que nós vemos exterior à pessoa. São preconceitos, conceitos pré. E por isso, infelizmente, nós vemos aí nas redes sociais, escancaradamente, piadas, chacotas. Para muitos, viado, gay, é um palavrão. Isso é um absurdo. Então não se trata de privilégios, mas de direitos. Não se trata de ver os homossexuais apenas pelo ângulo sexual. São pessoas que sonham, como eu acabei de falar, que trabalham, que amam, que merecem respeito, que merecem, ao invés de maus tratos, violência e julgamentos, merece carinho, atenção, merece amor, merece ser compreendido, amado e, como diz Paulo de Tarso, ao menos tolerado. Eu não sou obrigado a amar nem gostar de ninguém, mas eu tenho o dever de tolerar, suportar ela, sendo que ela vai viver comigo, e eu tenho que aprender a conviver com as diversidades. Se eu não aprender a conviver com as diversidades, quem precisa de tratamento sou eu. Não existe apenas uma sexualidade, como eu acabei de falar, existem diversas sexualidades, até mesmo no mundo heterossexual. Ninguém explica a sexualidade humana, são desejos muitas vezes biológicos e psicológicos que nós criamos. Condição humana, natureza humana. Ser homossexual é algo condicionado de uma cultura? Alguém está ensinando alguém a ser homossexual? Doutrinando, né? Como dizem alguns por aí. Não podemos ver as diversas sexualidades como algo determinante, como um efeito de uma causa. Não podemos ver como um acidente que pode ser evitado. Não podemos ver como um mal que pode ser combatido. A homossexualidade deve ser orientada, educada, amada, compreendida. Porque todos nós temos o direito de ir e vir. Todos nós temos o direito de ser amado. Não importa quem quer que seja. Toda vida importa. Todos nós merecemos respeito. Todos nós merecemos dignidade. Sobretudo direitos de ir e vir, de ser quem nós quisermos ser. Sem preconceito, sem discriminação, com muito amor e com muito respeito. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comenta, faça parte desse projeto maravilhoso. Inscreva-se no meu canal, venha fazer parte das nossas discussões, opine, comente, faça parte dessa história comigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.